Amém? Deixa eu falar uma coisa aqui. O dilúvio estava sobre a terra já fazia muitos dias. E os dias foram passando e Noé percebeu que as águas estavam se abaixando. Noé então pega um corvo, solta o corvo e o corvo retorna para a arca. Por que o corvo retorna para a arca? Porque ainda as águas não haviam se abaixado o suficiente para haver terra seca. Noé espera mais um pouco, então ele pega uma pomba e solta a pomba. A Bíblia diz que essa pomba volta com um ramo de oliveira. Quem sabe o que produz a oliveira? O que a oliveira produz? Azeite. Pega a revelação. Ele solta a pomba. Quando Jesus foi batizado, o que pousou sobre ele? Uma pomba. Então a pomba aqui é o símbolo do Espírito Santo. Quando Noé solta, a primeira vez ela volta com o ramo de oliveira. O que essa oliveira fala? Fala de azeite. Azeite fala do quê? Fala de unção. Quando você está aqui e você libera a pomba, e não é a gira, porque a pomba gira, né, e queima ela. Mas quando você libera o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? Ele traz para você unção. Você libera o Espírito volta até você trazendo unção. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Os enfermos, por exemplo, eram ungidos. Tiago disse: olha, se há no meio de vocês enfermos, unja-o com óleo. Se ele tiver pecados, ser-lhe-ão perdoados, e a oração do justo salvará o enfermo, curará o enfermo. Então, quando você libera o Espírito Santo no momento de culto, ele volta para você trazendo unção que vai libertar você, que vai curar você, que vai restaurar você. Só que não termina por aí. Quando a pomba volta, ela traz um ramo. Isso significava que a terra ainda não havia secado o suficiente, as águas não haviam abaixado o suficiente. Mas já havia um sinal, diga sinal. Quando você libera o Espírito Santo, ele sempre traz um sinal. Olha para mim, vai pegando a revelação. Você e eu não desfrutamos de sinais porque retemos o Espírito Santo. Porque ainda que as águas pareçam altas, se você liberar o Espírito Santo, ele sempre vai trazer alguma coisa para você. Mas no segundo momento em que Noé solta a pomba, sabe o que a Bíblia diz? Que elas não voltam mais. Por quê? Porque as águas já haviam abaixado o suficiente sobre a terra para que houvesse lugar onde as pombas pousarem. O que significa isso? Quando você, à medida em que você vai liberando o Espírito Santo, vez após vez, vez após vez, vez após vez, vai chegar uma hora, meu querido, em que você vai liberar o Espírito Santo, você vai, mas não vai voltar. Querido, sabe o que isso significa? Isso fala de você liberar o Espírito Santo e ele levar você para lugares onde você jamais imaginou. A lugares tão distantes, porque alguém sabe onde aquelas pombas foram parar? Você sabe onde as pombas foram parar? A Bíblia diz que o vento de Deus sopra onde quer. Você ouve a sua voz,
não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Então, querido, à medida que você vai soltando o Espírito Santo, vai chegar uma hora que ele vai vir trazendo, ele vem trazendo unção, ele vem trazendo unção, vem trazendo unção. Mas vai chegar um momento, meu querido, em que ele vai pegar você com essa unção que ele trouxe vez após vez, e ele vai enviar você, e você não sabe para onde vai. Mas de uma coisa você pode saber, ele vai te enviar para lugares distantes. Vai te enviar, querido, para lugares que você nunca imaginou. Amém? Mas você tem que soltar ele, irmão. Você não pode reter ele, não. De pouquinho em pouquinho, você vai enchendo a sua botija de azeite. Amém? Na primeira canção que nós começamos a cantar, o Espírito Santo falou algo para mim. Cante as minhas obras. Cante as minhas obras. Eu disse algo há muito tempo atrás relacionado a isso. Querido, todas as vezes que você canta a palavra, todas as vezes que você canta a verdade, você pode reparar que a unção que se manifesta é diferente. Quando você canta para a sua alma é uma coisa. Você se emociona, mas não tem transformação. Mas quando você canta a palavra, você canta unção, e com a unção vem transformação. Cante a verdade. Amém? Às vezes a gente começa a cantar aquelas canções que a nossa alma se empolga, e a gente, sabe, mas nada acontece, irmão. Então cante as obras do Senhor. Conte, declare as obras do Senhor. Amém? Deus quer que você participe muito mais do que o que você faça. Você vem aqui, você tenta fazer, você tenta levantar as mãos, mas Deus não quer que você faça algo, Deus quer que você participe de algo. Estar aqui é um chamado para a mesa. Olha, veja, pega as ideias. Um pouco antes de Jesus ir para o céu, o que ele fez? Ele preparou uma mesa. Você é chamado para a presença porque uma mesa é posta para você diante dos seus adversários. Uma mesa é posta diante de você para que você se banqueteie. Então você vem para cá, Deus não quer com que você faça, Deus quer com que você participe do que foi colocado diante de você. Amém, querido? Vamos ler Salmos 119, nós vamos ler do verso 1 até o verso 176. Estou brincando. Salmo 119, do verso 5 até o verso 7. Irmão, a minha versão está um pouco diferente, mas preste bastante atenção nela. Diz assim: meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Verso 6: então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Verso 7: eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Só até aqui, agora você olha para mim. Perante Deus, não basta apenas agir corretamente, segundo os seus próprios padrões. Vou explicar. Diante de Deus, agir corretamente segundo os seus próprios padrões não é suficiente, porque Deus tem padrões mais elevados do que os seus. Talvez você possa pensar que a maneira como você está agindo é correta, mas se Deus revelar para você o que Ele espera de ti, você vai ver que o seu padrão é muito baixo perto do padrão de Deus.
Então, as ações que Deus espera que você possa ter estão baseadas na sua palavra. Você, querido, talvez pode criar um padrão de vida para si próprio e achar que esse padrão de vida que você criou é correto e agradável a Deus. Só que se esse padrão de vida que você criou não estiver baseado na palavra, você está andando debaixo de um padrão errado. Por exemplo, você sabe que roubar é errado, sim ou não? Sim ou não? E por que você não rouba? Porque você sabe que é errado. Mas aí você acha que baseado nisso, só porque você não rouba, você não comete esse pecado diante de Deus. Quem aqui já roubou? Quem aqui já roubou? Levanta a mão. Seja sincero. Eu não vou baixar a minha não, porque no meu bairro, quando a luz acabava, a primeira coisa que eu ia fazer era para a padaria roubar. Roubar pirulito, roubar chiclete. Gente, isso é para minha vergonha. Eu morava um pouquinho abaixo da estação ferroviária e passava aqueles vagões de trem e carregava eletroeletrônicos, eletrodomésticos, vestuário. E uma vez tinha vagões e vagões assim, de caixas fechadas de tênis da Nike. O bairro inteiro afluiu lá. Irmão, eu descalço naquelas pedras de linha de trem dessa grossura assim. Eu taquei uma caixa daquela aqui no ombro e saí correndo, e a polícia atrás, e eu correndo com a caixa daquela de ombro, de tênis da Nike. Saí vendendo para todo mundo depois, irmão. Nem recebi, do monte de tênis que eu vendi, eu não recebi. Pronto de furto, né? Vai fazer o quê? Você quer receber ainda? Mas veja, mesmo você não cometendo o ato do roubo, do furto, do desvio, você acha que não está cometendo esse pecado diante do Senhor. Eu quero mostrar para você o quão elevado o padrão de Deus é perante os nossos padrões. Aí você não rouba, você fica com a sua consciência limpa. Eu não roubo, ok, mas vamos para o padrão de Deus? Olha o que Deus disse aqui. Deus, Ele não só espera que você não roube, Deus espera que você faça algo que Ele determinou na sua palavra. Em Êxodo, no capítulo 20, o verso 17, Ele diz assim, a partir do verso 17. Você vai falar assim, pastor, mas isso é lei. Só que aí Jesus vem e diz algo semelhante no Novo Testamento. O Senhor disse assim, não cobice a casa do seu próximo. Vou perguntar de novo, quantos aqui roubam? Não? Aí você acha que, porque você não rouba, está tudo tranquilo, né? Mas aí ele vem e diz assim para mim e para você, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Querido, você pode não roubar, mas você cobiça o que é do outro. E cobiça é pecado. A cobiça, uma vez consumada, leva à morte. Foi o que aconteceu com Eva, quando comeu do fruto. Os olhos dela cobiçaram a fruta. Ela tomou algo que pertencia a Deus. Deus falou assim, não coma do fruto dessa árvore. Por quê? Porque aquilo pertencia a Deus. Quando ela tomou do fruto da árvore, ela roubou de Deus. A cobiça fez com que ela roubasse algo que não pertencia. Então você não comete o ato de tomar algo de alguém, literalmente, mas você cobiça. Vê como o padrão de Deus é mais elevado do que o seu padrão? Tiago disse assim no capítulo 4, verso 2 e 3, olha o que ele diz: cobiçais e nada tendes, olha isso, matais e invejais,
Porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando vocês pedem, vocês não recebem, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Você se vangloria de não roubar, mas você cobiça o que não é seu. Você deseja o que não é seu, você persegue o que não lhe pertence, o que não lhe cabe. Aí você deixa de cometer uma coisa para cometer outra coisa. Eu vou entrar no texto que nós lemos, eu estou dando uma introdução, amém? Por exemplo, para muitos, trair o cônjuge é errado. Sim ou não? É errado você trair seu esposo e sua esposa, é ou não é? Quem é que trai ela ou ele? Mas você cobiça o esposo e a esposa do seu próximo. Jesus disse assim, que aquele que cobiça aquela mulher, a mulher do teu próximo, já adulterou com ela no seu coração. Você pode não ter tido o ato de ter dormido com ele ou com ela numa cama e ter mantido relações sexuais literalmente no estado físico, mas ao cobiçar, você já adulterou com ela. Vê que o padrão de Deus é mais elevado do que o seu e o meu? O Senhor falou para o seu povo, e aqui eu quero que você abra a sua Bíblia, onde eu vou pedir aqui, em Isaías capítulo 58. O Senhor falou ao seu povo em Isaías sobre um padrão, eu disse o quê? Um padrão de comportamento que eles tinham. E que inclusive que lhe deram um padrão de comportamento religioso. Deus falou contra isso. Porque esse padrão de comportamento religioso não refletia verdadeiramente o que Deus esperava deles. Isaías 58. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do verso 1. Tudo isso está linkado com o verso de Salmo 119 que nós lemos. Preste atenção. Verso 1, o Senhor disse: grite alto com todas as suas forças, grite alto com o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, preste atenção a partir de agora. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Isso é forte. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Olha, Deus aqui está falando de um padrão religioso, comportamental que eles tinham, mas que fugia totalmente do padrão que Deus esperava que eles tivessem. Verso 3, dizem: jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade, tu não reparas. Vou lhes dizer o porquê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Olha, aparentemente faziam um jejum, segundo os seus próprios padrões, algo que parecia ser bom, mas diante de Deus estava sendo condenável. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como um junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente,
aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão no instante, sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: aqui estou. E Ele dirá: removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Eu amo esse verso 12, irmão. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de brechas, ou reparadores de muros, e restauradores de ruas e casas. Amém? Agora você olha para mim. Embora esse povo estivessem jejuando, o faziam fora do que Deus esperava. Você pode ter, querido, aqui um padrão de comportamento que aos seus próprios olhos parece correto, mas você pode estar agindo diante do Senhor com um padrão errado, fazendo algo que Deus não espera que você faça, ou da forma que Deus deseja que você faça. Aqui esse povo estavam tendo ações dentro da palavra, mas que não refletia a palavra. Querido, você pode estar aqui vez após vez, tendo ações que parecem estar dentro da palavra, mas não reflete a palavra, porque você não faz do jeito certo. Vamos colocar, querido, essas coisas em linha com a nossa vida. Vamos pegar, querido, as nossas ações, o nosso comportamento, a maneira como nós agimos, e vamos trazer isso em linha com a palavra. Porque o salmo inicial que nós lemos, aqui o salmista diz, vou ler de novo: oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Em outras palavras, que o meu comportamento, que as minhas ações reflitam a sua palavra. Vamos colocar a nossa vida em linha com a palavra e vamos nos questionar. A maneira como eu me comporto está em linha com a palavra de Deus? A maneira como eu ajo está de conformidade com aquilo que Deus espera que eu possa agir? Vamos trazer isso para dois sentidos da nossa vida. Vamos levar isso para fora e vamos trazer isso para dentro. A maneira como você se comporta lá de fora é a maneira como você diz crer. A maneira como você se comporta aqui dentro é a maneira como Deus espera. Porque, irmão, vou te falar uma coisa. Você pode estar enganando a si mesmo se a maneira como você se comporta é contrário à maneira como a verdade espera que você viva. Tanto lá de fora quanto aqui de dentro, se as suas ações não refletem a palavra, você está enganando a si mesmo. Olha, escute, você pode vir aqui e cantar canções, mas pode não estar adorando. Você pode vir aqui, ouvir uma pregação,
mas pode não estar recebendo a palavra com mansidão no seu interior. Você pode vir aqui levantar suas mãos e achar que o seu padrão está sendo correto. Ah, eu estou levantando as mãos. Ah, o pastor manda eu levantar as mãos, eu levanto as mãos. Levanta as mãos aí, irmão. Você Mas por dentro, a sua condição não reflete as suas ações exteriores. Você está levantando a mão porque alguém está pedindo, mas as suas ações não estão refletindo uma verdade dentro de você. Então você pode cantar canções sem estar adorando, como você pode ouvir uma pregação sem estar recebendo a palavra. E quando você coloca a sua vida em linha com a palavra, você começa a descobrir algumas coisas. Uma delas é que você pode estar enganando a si mesmo. E aí, querido, explica o motivo de muito cansaço na vida das pessoas. Porque quando você ouve falar de um Deus que fez, faz e continuará fazendo, você não entendeu. Quando você ouve falar de um Deus que fez, faz e continuará fazendo, mas não desfruta disso, tem alguma coisa errada. Não é com esse Deus, é com você. Por quê? Aonde está o erro? Simples. O erro está nas suas ações que não estão voltadas para a verdade que Deus espera que você viva. Se nós trouxermos a nossa vida em linha com a verdade, nós vamos descobrir que muitas coisas que não são provadas é porque não são feitas segundo o padrão que Deus espera. Deus não quer que você levante as mãos apenas. Ele quer sim que você possa levantar as mãos, porque Ele diz assim, olha, que os varões levantem as suas mãos em todos os lugares, sem ira, sem animosidade. Mas só levantar as mãos não é expressão da verdade. Só levantar as mãos não significa que o seu coração está fazendo algo como Deus espera. Então você pode estar aqui e ao mesmo tempo não estar envolvido com o que realmente importa. Escute, você está aqui, não está? Mas quem me garante que você está envolvido com o que realmente importa? Quem me garante? Ninguém pode me garantir, mas você pode garantir. Se o seu estar aqui está envolvido com a coisa certa. Porque se você veio para cá para cumprir tabela, para passar o cartão e para apenas desencargo de consciência, você está aqui enganando a si mesmo. Amém? Aí você me pergunta, pastor, então o que realmente importa? O Espírito e a palavra, nada mais. Irmão, quando você decide, preste atenção no que eu vou falar, quando você decide meditar na palavra com sinceridade, eu disse o quê? Não para o outro, não para dar indireta no outro, porque eu já fiz isso, irmão. Eu já preguei a palavra para dar indireta para os outros. Quem nunca fez? Não estou fazendo não, tá, irmão? Fica tranquilo. Mas quando você decide meditar na palavra, não para o outro, não para dar indireta, mas para si mesmo. Deus espera que você medite na palavra para si mesmo. Amém? Não para você ficar encontrando falha nos outros, mas para você enxergar a si mesmo. Você vai se deparar com algo que nós lemos aqui no texto inicial. Eu queria que você voltasse lá para Salmo 119, verso 6. Se você decidir meditar na palavra com sinceridade, você vai se deparar com isso aqui. Verso 6.
A minha versão diz assim: então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Por que o salmista está dizendo isso? Sabe por quê? Porque ele colocou a vida dele em linha com a palavra. Ele olhou para a palavra, olhou para a sua vida, aí ele pôde dizer: peraí, a minha vida está segundo aquilo que Deus espera, então quando eu vou para a palavra dele, eu não vou me envergonhar, porque quando eu olhar a palavra, quando eu ler a palavra, quando eu meditar na palavra, a minha vida estará segundo ela. Irmão, eu não sei você, se você não tem vergonha na cara, você não vai sentir nenhum pingo de nada do que eu vou te dizer. Agora, se você tem vergonha na cara, quando você pega a Bíblia e você decide meditar nela com sinceridade, e você começa a ler e começa a comparar a Bíblia com a sua vida, você vai sentir vergonha. Vai ou não vai? Quem aqui já sentiu vergonha ao meditar na palavra e comparar a sua vida com ela? Agora, por que o salmista disse aqui: então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos? Porque ele sabia que a vida dele estava em linha com a verdade. Ele sabia que ele estava vivendo dentro de um padrão que Deus esperava, diferente daquele povo lá em Isaías 58, que embora jejuasse, que aparentemente era um padrão religioso, Deus não estava aceitando. Você pode jejuar, irmão, mas Deus pode não estar recebendo seu jejum, porque você está fazendo algo para si mesmo, tudo fora dos padrões de Deus. Então, se você for sincero realmente consigo mesmo, você vai conseguir enxergar pela palavra que as suas ações muitas vezes não correspondem ao que Deus espera. Qualquer crente sincero vai ficar envergonhado consigo mesmo, irmão. Qualquer um. Quantas vezes, irmão, eu olhava para mim, olhava para a palavra e falava: Deus do céu, eu preciso me converter de novo, estou desviado. Uma vez, eu me lembro acho que uns 5, 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu estava num congresso em Goiânia com o pastor Alan Taylor, lá dos Estados Unidos. Acho que talvez deve até um pouquinho mais. Irmão, naquela época eu estava voando, hora após hora, assim, 12, 13, 14 horas de oração em línguas. Irmão, e eu ouvindo aquele homem pregar sobre a paternidade de Deus, eu lembro de quando terminou o culto, eu mandar mensagem para o Pedro, o pessoal fala assim: cara, eu não sou crente não, eu preciso me converter. Eu não conheço nada da Bíblia, eu não sou crente. Irmão, pensa num culto em que eu saí envergonhado comigo mesmo. E olha, irmão, que eu estava orando, hein? E olha que eu estava meditando na palavra, hein? E olha que eu jejuava, hein? Mas eu me deparei com a verdade, e o padrão da verdade é tão mais elevado do que os meus próprios padrões, que quando eu me enxerguei na verdade, eu fiquei envergonhado. Não que Deus estava triste comigo, porque Deus nunca vai ficar triste com você quando você é sincero em orar, em buscar, em meditar. Não é isso. Só que o padrão de Deus é tão mais, é tão além, que, irmão, eu ouvi aquele homem e eu ficava assim: meu Deus do céu, eu não conheço, eu não te conheço, eu achava que te conhecia. Eu não te conheço como pai, eu te conheço apenas como Senhor, como Deus, mas como pai eu não te conheço. Porque é essa reação que a palavra causa em nós. Quando você é exposto à verdade, a verdade expõe você para si mesmo. Se você não está sendo exposto pela verdade, é porque você não está se expondo para a verdade. E a verdade tem o poder de colocar a sua vida em linha com os padrões de Deus. Amém? Aí, querido, levantar a mão vai ter poder. Cantar vai ter poder. Você não vai fazer coisas nas quais Deus vai virar para você e vai dizer assim: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim e em vão me adora. Não. Quando há verdade aqui dentro e você expressa isso pelo lado de fora, Ele vai olhar para dentro de você e vai dizer: é
verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Mas agora, querido, quando isso não é segundo os padrões de Deus, ele vai olhar e falar: meu filho, você está me adorando com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, querido, aos olhos do homem, ao seu próprio padrão, o seu caminho pode parecer reto. Escute, mas o Senhor é quem pesa o coração. Talvez, querido, o padrão de vida que você está levando até agora e que você criou para si mesmo, talvez pareça reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor está pesando o seu coração. Provérbios 16, verso 2 diz: todos os caminhos do homem, são todos, não é alguns, todos os caminhos do homem parecem certo aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Aí em Provérbios ainda 21, 2, diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga as motivações mais íntimas. Está vendo? Talvez, querido, você criou padrões para viver aqui dentro e lá de fora. E você está enganando a si mesmo, achando que o que você está fazendo está produzindo alguma coisa. E aí você está se frustrando, porque você está ouvindo falar de um Deus que faz, que opera e que realiza, mas na sua vida não se manifesta. E por que não se manifesta? É porque o padrão que você criou está enganando a si mesmo. Você acha que vir num culto de quarta e domingo vai mudar a sua vida e que é suficiente. E queira Deus que mude mesmo, mas queira Deus que um culto de quarta e domingo não seja suficiente. Mas aí você vem porque desencargo de consciência, você virou... Vou fazer uma piadinha aqui. Irmão, você é evangélico? Sou. De qual igreja? Católica. Aí você virou um evangélico católico, que vai na missa de domingo para desencargo de consciência. Aí você criou um padrão que está enganando você, porque você acha que vir para cá é o suficiente. Não é. Vir para cá é necessário, mas vir para cá não é o suficiente. Amém? E quando eu falo, querido, para você refletir a respeito dos seus caminhos, não é segundo os seus próprios padrões. Você precisa refletir sobre os seus caminhos, olhando para os caminhos do Senhor. Vou te mostrar uma coisa aqui. Salmo 119, verso 14 e 15. Olha o que diz aqui. Alegrei-me, escute, alegrei-me com o caminho apontado, um caminho o quê? Apontado, por teus preceitos, tanto quanto muitas riquezas. Verso 15, meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Veja, você quer encontrar o padrão certo de se viver? Quer encontrar o padrão de Deus? Então você precisa descobrir os caminhos de Deus. Você precisa refletir sobre os caminhos de Deus. Quando você encontra os caminhos de Deus, você encontra os seus caminhos. Quando você encontra o padrão de Deus, você encontra os seus padrões. O Senhor disse: os seus caminhos não são os meus caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Então, quando eu falo para você refletir sobre os seus caminhos e os seus padrões, não é olhando para si mesmo, é olhando para Ele. É olhando para a verdade dele, para a maneira como ele espera que você possa viver. Amém? Sabe por quê, querido? Você não pode, ouça, você não pode criar os seus padrões e caminhos e dizer assim para Deus: anda neles. Você não pode fazer isso. Você não pode escolher levar uma vida do seu jeito e dizer assim para Deus: Deus, se eu quiser, o Senhor anda neles. Você acha que Deus vai andar? Não, querido. Deus estabeleceu a sua verdade e Ele diz a você: ande você nele. Você que tem que andar nele. O Senhor disse lá em Isaías, capítulo 30,
verso 21 assim: quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. Se você criou seus padrões para levar a sua vida, não tenta encaixar Deus nele não, porque Deus só vai fazer uma coisa: confundir você nesse caminho. Ah, pastor, mas Deus não é Deus de confusão. Irmão, você já está em confusão só por andar num caminho que Deus não está. Quando Deus entra nesse lugar, é só para tirar você de lá. Deus não te encontra fora do caminho para andar com você no caminho errado. Deus vai te encontrar fora do caminho para levar você para o caminho dele, para o padrão dele. Amém? Você vai ouvir uma voz aí atrás de você: esse aqui é o caminho. Não tenta fazer com que eu ande onde você está criando os seus padrões, não. Entra você nos meus padrões e siga você os meus caminhos. Deus precisa fazer algo conosco, que está aqui em Salmos 119. Irmão, Salmo 119, você vai ler na sua casa. Irmão, tem toda a Bíblia é rica, mas já reparou que o tanto de vezes que eu citei Salmo 119? O Salmo 119, 37 diz assim, olha o que diz aqui: Deus precisa fazer isso conosco. Desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da sua palavra. Verso 39, afasta-me dos meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Olha o que Deus precisa fazer conosco. Irmão, todos nós precisamos ser disciplinados. Você precisa ser corrigido. A disciplina corrigirá os seus passos com a palavra de Deus. Quem não é disciplinado anda fora do caminho. A disciplina vai alinhar seus passos com a palavra de Deus. Amém? Salmo 119, eu vou ler mais alguns salmos aqui para a gente começar a ir para o fim. Isso aí. Salmo 119, 67 diz, escute: antes de me disciplinares, eu vivia desviado. O que é viver desviado? O que é viver desviado? É viver fora do alvo, é viver fora do caminho. E ele diz: antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Eu criei o meu próprio padrão de vida e andei nele. Querido, é por isso que eu te digo, você pode vir aqui quarta e domingo, mas estar desviado. Por quê? Porque você criou o seu padrão de vida que não está baseado com a palavra de Deus. Não está baseado com a verdade. Para Deus isso é viver desviado. Amém? Aí ele diz: antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Olha por que você tem que ser disciplinado, para seguir a palavra dele de perto. Salmo 119, 118 diz: rejeitaste, porém, todos os que se afastam dos teus decretos, olha só, os que só enganam a si mesmos. Ei, irmão, você já parou para pensar que em alguma coisa você pode estar enganando a si mesmo? Já parou para pensar que você pode estar enganando a si mesmo em alguma coisa, em alguma área da sua vida, achando que está certo, mas está errado? Certas convicções que você tem, que até carrega o nome de Deus, mas Deus não está lá. Tem coisas aí, querido, que você pode estar enganando a si mesmo. Quando você conta, querido, por exemplo, repetidamente, você não vai entender o que eu vou dizer, mas eu vou te explicar. Quando você conta repetidamente uma mentira a si mesmo, aquilo se torna seu padrão de crença, que o leva a enganar a si próprio. Quando que é que você começa a contar mentiras para si mesmo? Quando? Quando você começa a criar seus próprios caminhos para viver neles. Você sabia que você cria mentiras para si mesmo?
E essas mentiras enganam você? Você sabia disso? Aí você vai me perguntar, pastor, como e por que eu contaria uma mentira para mim mesmo? Eu vou te dizer o porquê. Quando você cria os seus padrões de vida baseado no que você acha certo e não no que Deus diz que é certo, você está enganando a si mesmo. Você está criando uma mentira para si mesmo. Irmão, tem gente que ouve a verdade, mas não quer receber a verdade. Sabe por quê? Porque ela já tem uma verdade que é só dela. Sabe o que ela faz? Ela cria o seu próprio caminho, o seu próprio padrão. Ela criou uma mentira para si mesma. E não adianta você contar a verdade para ela. Ela não quer, ela quer viver na mentira. Na mentira que ela criou. Tem pessoas que, por mais que você diga a verdade, elas querem continuar naquela mentira. Irmão, quantas vezes você não ouviu a verdade aqui? Quantas vezes você não ouviu a palavra de Deus aqui? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o que eu estou falando? Não, a palavra de Deus é o que Ele está dizendo. Mas quantas vezes você não ouviu a palavra de Deus aqui e você mesmo disse: não acredito nisso. Não, eu não acredito que é assim. Não, eu não vou viver assim não. Quantas vezes você não fez isso? Deus falando a verdade e você escolhendo viver a sua própria verdade. Deus liberando a palavra dele e você escolhendo andar na palavra que você mesmo criou. Quantas vezes? Eu não concordo com o que o pastor falou não. Não. Por que você não concorda? Eu vou dizer por que você não concorda. Porque você criou sua própria verdade, você está sendo incapaz de receber a verdade que Deus tem. Aí você está debaixo de mentira, irmão, enganando a si mesmo. O problema de não se receber a verdade